Dando continuidade ao nosso momento formativo, nós vamos agora ter uma atenção especial para o demonstrar e praticar, certo? E nós vamos estudar um pouco mais sobre as características do sistema de numeração decimal. Para isso, professores, eu preciso que vocês peguem os guias da segunda classe e procurem aí as aulas 18 e 19. Na aula 18, presente na semana 5, nós temos as habilidades que são desenvolvidas durante toda a semana. Utilizar a composição e decomposição numérica como recurso para o cálculo mental, adicionar e subtrair quantidades de forma concreta, pictórica e simbólica, efetuar cálculos envolvendo as 4 operações e resolver problemas de adição e subtração com seus diversos significados. Para essas duas aulas que serão analisadas, nós vamos dar uma atenção especial para as características do sistema de numeração decimal, ok? Eu vou demonstrar e em seguida vocês praticam essas aulas com os professores aqui na sala de formação. Observe que nessa aula, a aula 18 da segunda classe, ela traz como proposta a utilização do material multibásico para representar os números e efetuar as operações, certo? Para isso, há necessidade de você, professor, compreender a utilização do material multibásico. Nós temos aqui uma representação adaptada do que pode ser a ideia, né, a compreensão do material multibásico. Nós sabemos que talvez não haja a possibilidade do professor ter na sala de aula o material multibásico no formato físico, mas esse material ele pode ser feito com diversos materiais, inclusive materiais recicláveis. Nós preparamos aqui o material multibásico feito com papelão, com recorte de papelão. E esse material ele ajuda o aluno a entender a construção do número, certo? Entender as ordens e entender a composição de cada ordem. Então, nós temos algumas peças que são fundamentais para essa construção. Cada quadradinho, ele representa uma unidade, certo? 10 unidades, 10 quadradinhos desse, nós vamos representar uma dezena, por essa barrinha de quadradinhos, 10 dezenas, 10 peças dessas, nós vamos representar por uma placa de quadradinhos, que representa uma centena, 100 quadradinhos, e 10 peças dessas, ou seja, 10 centenas, nós vamos conseguir representar uma unidade de milhar. Então, nós temos, dentre a composição das peças, a construção das ordens no sistema de numeração decimal. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos de como construir, né, o número a partir da utilização desse material, e nós vamos utilizar alguns números que tem como exemplo na aula 18. Muito bem, observe que para representar o número 14 com o material multibásico, nós vamos utilizar uma peça com 10 unidades, com uma dezena, a barrinha, e nós vamos utilizar 4 pecinhas dos quadradinhos menores, como se fossem os cubinhos, representando as 4 unidades. Então, observe que, utilizando a tabela de posição decimal, eu consigo representar para o aluno a construção desse número a partir da representação de cada ordem. Observe que para representarmos o número 128, nós vamos utilizar 3 tipos das peças. Nós vamos utilizar 8 quadradinhos que representam os cubinhos menores do material multibásico. Vamos utilizar 2 barrinhas que representam uma dezena, a barra no material multibásico. E vamos utilizar uma placa com 100 unidades que representa a centena com o material multibásico. Assim, verifique que é possível formar o número 128 unidades. Agora, com vocês, professores, vamos desenvolver uma prática em grupos, ok? Só que, nesse momento, vocês vão analisar a aula 19 e cada grupo vai observar dentro da aula 19 apenas o Matemática em Ação
e a atividade do aluno, certo? Verifique na aula quais são as características do sistema de numeração decimal que estão sendo abordadas, a leitura do número, se é possível fazer a leitura do número, a escrita, composição, decomposição, e reflitam juntos qual material concreto será utilizado para a aula 19, ok? Ao final, 2 grupos se apresentam para socializar as atividades, tudo bem? E após a apresentação dos professores, eu quero finalizar essa proposta de atividade com uma escrita rápida. Todos vocês, de posse dos materiais, respondam as perguntas que serão feitas a seguir. Primeira pergunta: quais são os momentos de prática que estão presentes na aula 19? Essa aula que o grupo acabou de analisar e 2 grupos efetuaram essa socialização. Quais habilidades no ensino de matemática foram focos na aula 19? E, terceira pergunta, quais características do sistema de numeração decimal ficaram evidentes durante a aula 19? Anotem, registrem as respostas nos seus materiais e, em seguida, eu vou escolher 2 professores para que possam socializar as respostas com os demais. Como conclusão para essa atividade, eu vou verificar a compreensão de vocês com 2 perguntas, tudo bem? Como se saíram com a aplicação prática dos planos de aula estruturados para os professores da primeira e da segunda classe? Segunda pergunta: tiveram alguma dificuldade específica nas vivências das aulas propostas pelo guia? Vou aguardar a resposta de alguns professores e vamos seguir com a nossa formação para o dia de hoje. Bom, professores, para o dia de hoje nós fizemos algumas simulações e estudo prático dos guias de matemática da primeira e da segunda classe e, a partir dos conteúdos que foram abordados, nós conseguimos aprofundar um pouco mais a nossa compreensão sobre a contagem, os numerais, a resolução de problemas e o sistema de numeração decimal.